A Asus é uma empresa pequena se pensarmos no mercado de smartphones, mas é aquela pequena notável que vem evoluindo a passos largos a cada ano que passa. A linha Zenfone já foi quase toda analisada aqui no canal TecNerd, e chegou a vez de analisar o que eu chamo de o melhor Zenfone da história dos Zenfones. O tão hypado e tão aguardado por uma parte entusiasmada da mídia de tecnologia brasileira, o Zenfone 6. Será que a câmera flip, mudança drástica de design e marketing agressivo farão o Zenfone 6 vencer a Samsung, Apple e Xiaomi no mercado de tops de linha aqui no Brasil? Eu passei longos 2 meses usando o Zenfone 6 como meu único smartphone e conto tudo sobre ele pra vocês agora. A Asus mudou o estilo dos Zenfones, dando adeus aos clássicos círculos concêntricos na parte traseira dos seus aparelhos e apostando agora em um design sóbrio e até meio conservador. O Zenfone 6 é todo feito de vidro liso, com uma belíssima coloração batizada por eles de preto meia-noite, com tons de azul mais acinzentados quando o smartphone é banhado por luz direta. É o tipo de smartphone elegante, polido, bem construído e muito bonito nas mãos que você meio que já espera de um top de linha, o que é um excelente sinal. Desde o Zenfone 3, a Asus capricha bastante nisso. Na parte traseira temos o sensor biométrico achatado em uma excelente posição para os dedos, a marca Asus escrita em azul marinho bem sutil, mas dando um charme todo novo para a linha Zenfone, e acima vemos a carinha de coruja que eu tanto brinquei lá no meu Instagram, o módulo de câmeras duplas que gira para dentro e para fora. A parte traseira possui as bordas curvas e conta com a proteção Gorilla Glass 6, o que é excelente. E a única coisa que remete o fã sócio lá das antigas do Clube da Coruja, a linha Zenfone, é o frame de alumínio aeronáutico do aparelho, que possui a mesma cor das estruturas antigas do Zenfone 4 e 5.5Z, contando com botões de volume e liga-desliga com um chanfrado azul claro muito bonito, diga-se de passagem. E para finalizar, temos o botão inteligente extra do Zenfone 6, que serve para quase tudo: abrir a câmera, aplicativos escolhidos pelo usuário, dentro das opções dadas pela ZenUI, e com um único clique e clique duplo para permitir as duas ações distintas no mesmo botão. Sacada genial, e coisa que a Samsung poderia ter feito com o inútil botão da Bixby na série Note 9 e S9. Mandou muito bem, Asus. O Zenfone 6 não é exatamente um aparelho levinho, ele possui 198 gramas e também não é fino se compararmos aos demais flagships por aí. São 9,6 mm de espessura, tornando o aparelho um pesadelo para mãos pequenininhas, mas por conseguir distribuir bem o seu peso de forma majestosa, é até que agradável nas mãos mesmo em longas horas de uso. Mas de quem é a culpa desse peso e espessura toda do Zenfone 6? O módulo motorizado das câmeras e principalmente a sua colossal bateria de 5.000 mAh, um recorde entre os flagships por aí. Finalizando o pacote, entrada USB tipo C, entrada para fones de ouvido, graças a Deus, e poderosos alto-falantes duplos que serão analisados mais pra frente. A Asus resolveu a treta maligna do Note usando um módulo motorizado para virar a câmera traseira e transformar ela na sua máquina mortal de selfies em alta definição, deixando a tela livre de gotas, notes, buracos de pílulas, furos, meia-luas, quadrado e bolinha, cima, baixo, baixo e triângulo. Com isso, o Zenfone 6 tem um senhor display de 6.4 polegadas com taxa de atualização padrão de 60 Hz, tecnologia IPS LCD Plus com resolução Full HD+, densidade de 403 pixels por polegada, suporte HDR10, suporte a protocolo DCI-P3 de calibração de cores para 100% de acuidade no padrão RGB e proteção Corning Gorilla Glass 6 em todo o display. Falando em qualidade, é até difícil cobrar de uma tela IPS LCD, mesmo em sua tecnologia Plus, o que é o caso aqui, a mesma sensação de cores vibrantes e pretos realmente profundos de um bom AMOLED, mas não se engane, a Asus apostou em um dos melhores IPS do mercado, com um brilho bem satisfatório de 600 nits, acuidade de cores muito precisa e uma notável presença de contraste profundo e saturação na medida, tornando o display logo de cara muito bonito e definido. O suporte ao HDR10 da geração passada, que não é o Plus, é suficiente para entregar níveis ótimos de sombras e luzes altas, sem distorções de imagem, fantasmas durante os arrastos pelo menu e cores lavadas e sem graças de alguns IPS por aí. É um display com pouquíssimas bordas que pode atrapalhar os jogadores de Brawl Stars e PUBG Mobile com mãos gordinhas que nem eu, por esbarrar constantemente aonde não deveria, mas é a proposta da Asus aqui, aproveitamento máximo de tela a qualquer custo.
Na parte de cima temos um tímido LED de notificações, um falante encravado no limite superior da tela e uma borda inferior que não chega a incomodar, mas que não é da mais fina não. Meu único ponto negativo para a tela nesse review vai por o estranho fenômeno de Pink Hue, ou no bom português, uma corzinha rosada no display que insiste em invadir os olhos quando viramos o Zenfone 6 de um lado para o outro. É batata, não importa a calibração de cores que você opte por usar, virou o display em um ângulo mais agudo e voa lá. A tela ganha uma coloração rosada, tornando os tons brancos mais quentes e avermelhados, mesmo que seja bem sutil. É algo que a Asus pode corrigir com software ou é uma característica do display escolhido pela Asus para equipar o Zenfone 6? Ainda não temos essa resposta. Mas mesmo esse detalhe não tira a qualidade final da tela, que é bem superior a muitos IPS por aí e quiçá até melhor que muitos AMOLEDs econômicos usados em tops de linha humildões por aí. Não é lindo e vibrante como o display do Galaxy Note 10 Plus, nem horroroso como o display problemático do Pixel 2 XL, é uma tela honesta e de qualidade considerável. Se você assiste esse canal há tempo suficiente, sabe que eu detestava a ZenUI. Não era mais birra minha com a aparência da ZenUI, que melhorou muito no Zenfone 5, e que eu prefiro 1000 vezes do que a horrorosa MUI da Huawei, mas a birra mesmo era pelos bugs constantes, atualizações que consertavam coisas aqui e quebravam outras ali, pelos errinhos bobos de tradução em alguns menus e escolhas meio extravagantes de design. Mas a ZenUI 6.0 faz um dos melhores cosplays de pixel que eu já vi na minha vida, mudando radicalmente a interface cartunesca, colorida, brega e tão defendida pelo marketing tupiniquim. Na verdade, é isso que me faz amar o Zenfone 6. Ele é livre. Livre de amarras de software, livre de bloatwares, livre de menus enfadonhos e bolonas coloridas asiáticas por todos os lados. Ele se inspira 100% no Material Design do Android 9 da Google e confundir ele com um Pixel só vendo o menu é fácil. Mas eu acho que a escolha da Asus de manter as pratas da casa do seu time de desenvolvimento foi uma ideia genial, pois a taiwanesa tem um excelente módulo AI de gerenciamento de bateria, o OptiFlex, que está melhor que no Zenfone 5Z e se mostrou muito eficiente, melhorando a minha bateria progressivamente dia após dia de uso até estabilizar a autonomia. De aplicativos da Asus mesmo, a gente tem a galeria de fotos, que eu acho muito melhor que o Google Fotos, que é confuso, bagunçado e que eu sequer uso nos Androids quando não preciso dele, rádio FM, câmera Asus, que não se chama mais Pixelmaster, e serviços internos de calibração de display e áudio. A experiência de uso do software é lisa, limpa, muito prática, e se você precisar de algum aplicativo bizarro de meteorologia, player de músicas ou aplicativo de espelho, é só baixar o que você quiser da Play Store. Menos é sempre mais. Sobre os famigerados bugs que vocês já estão esperando que eu vou falar, eu não encontrei nada terrível que possa ser citado na data de gravação desse review, mas se ele tivesse sido escrito há um mês atrás, eu certamente teria várias queixas que a Asus malandramente corrigiu a tempo. Nice move, Asus. Sobre o desempenho do Zenfone 6, é tipo chover no molhado. Snapdragon 855, placa gráfica Adreno 640, 6 GB de RAM DDR4X Dual Channel, 128 GB de armazenamento interno com tecnologia UFS 2.1, fazendo do Zenfone 6 um autêntico flagship de 2019, com poder de sobra para rodar qualquer coisa da Play Store sem engasgar. Além do mais, a Asus fabrica a própria placa-mãe do Zenfone 6, garantindo uma melhor dissipação de calor e mantendo a estabilidade do dispositivo, ainda contando com o modo de alta eficiência, onde o Zenfone 6 empurra ainda mais o limite do Snapdragon 855, garantindo folga em games e multitarefa intensa. Mas como nem tudo são flores, eu notei alguns encerramentos de aplicativos de redes sociais com certa frequência, como Facebook, Instagram e Twitter, que sei que são levinhos no papel, mas são muito mal otimizados para o Android, e mesmo os colocando sob as asas do OptiFlex para sempre alimentá-los com mais memória RAM e recursos, se mantinham fechando uma vez ou outra. Mas você que é fã da Asus pode ficar tranquilo, eu acredito que updates futuros vão consertar essas instabilidades. Certamente o carro-chefe do Zenfone 6 é o seu módulo de câmera flip. Criado pela Asus com engenharia quase que vinda de uma série de ficção científica e que, de acordo com ela mesma, foi concebido como um mecanismo feito de metal líquido, que é 20% mais leve que o aço inoxidável, mas 4 vezes mais resistente, e ele pode ser capaz de ser ativado centenas de milhares de vezes durante toda a vida útil do aparelho. O módulo motorizado fica em seu estado de repouso e tem 2 modos de operação. Via aplicativo de câmera, é só pressionar o botão de trocar de câmera para tirar selfies e o mecanismo
vira em 180 graus, permitindo assim as selfies e gravações de vídeo. Quando pressionamos o modo selfie, a câmera faz um giro rápido, que é macio, mas meio barulhento, ou para cima ou se retraindo por completo. Esse movimento faz a interface da câmera girar e mostrar o seu rosto ou o modo padrão, que pode ser usado com ambas as lentes, a padrão e a ultra wide. Outra forma de se controlar o mecanismo é usando os botões de volume tanto para cima quanto para baixo, movendo o mecanismo lentamente e podendo manter ele paradinho em qualquer ângulo que você desejar. O lance de ter um módulo físico se movendo e fazendo barulho não é nada discreto. Ele chama bastante atenção das pessoas curiosas na rua e esse sonzinho peculiar é aumentado 4 vezes mais em aplicativos como o Instagram, que vão potencializar o bzzz, deixando a transição entre as câmeras bastante evidente para quem quer ver os seus stories, como no meu caso. Mas falando no que realmente interessa, que é a qualidade das fotos, o sensor principal é o absurdo Sony IMX586, com 48 megapixels reais, abertura de f1.79, pixels de 1.6 microns e com o posto de melhor sensor Sony da atualidade, equipando tops de linha como o OnePlus 7 Pro, Mi 9, Mi 9T Pro, Realme X e o Honor View 20, por exemplo. As fotos capturadas pelo Zenfone 6 são excelentes e pela primeira vez não temos um Zenfone com a maldição dos 16 sóis, onde tudo ficava super exposto e estourado em qualquer situação de luz, como acontecia até ontem lá no Zenfone 5. A Asus calibrou muito bem o seu software de câmera, entregando imagens super nítidas com contraste equilibrado, saturação moderada e balanço de branco excelente, mostrando aí uma maturidade da Asus em cenas com luzes mistas, sombras mais complexas e situações de contraluz que são auxiliadas pelo seu confuso HDR, que é claramente inspirado no HDR da Gcam, a famigerada câmera portada do Pixel que tem uma legião de fãs chatos pra chuchu por aí. Você nota essa semelhança quando compara as fotos tiradas por Pixels e pelo Zenfone 6, e nota que a Asus usa a mesma estratégia de aplicar um pós-processamento agressivo pós-foto para corrigir exposição, aplicar redutores de ruído e principalmente realçar a estrutura das imagens, tornando tudo mais 3D, tudo mais destacado na tela da foto. O modo retrato em pessoas é muito bom, mas suaviza demais os rostos quando você vira a câmera para o modo selfie. O efeito é bem mais leve que no Galaxy A80, que praticamente muda todo o comportamento da câmera quando ele vira para fazer selfies e emboneca o rosto de qualquer pessoa. Mas eu sinto que o Zenfone 6 ainda quer agradar o público asiático, aplicando essa leve suavização em retratos sempre que ele pode. E agora vamos falar do elefante na sala? O HDR++ da Asus. E eu sei, Asus, fica tranquila, você teve a melhor das intenções, mas o HDR++ só deve ser usado em paisagens e olhe lá. Ele funciona mais ou menos como o filtro Drama do Snapseed. Ele aplica um contraste, estrutura e sombras muito exageradas em qualquer cena, tornando as pessoas bem caricatas e super processadas de forma muito artificial, e por isso eu recomendo que esse modo seja usado em paisagens, em fotos do céu, em praias e afins, mas que não seja usado em pessoas e animais de estimação, ou você vai virar um personagem de JoJo's Bizarre Adventure com certeza. Falando sobre o modo noturno, ele é um grande quebra-galho. E olhe lá. Ele funciona exatamente igual a modos noturnos genéricos da Xiaomi, OnePlus, Samsung e tantas outras empresas orientais. Não há um trabalho complexo de inteligência artificial e pós-processamento absurdo como no Pixel 3 XL ou no Huawei P30 Pro. É só um tapa de software preguiçoso que trabalha com longa exposição, múltiplas fotos como o HDR próprio para low light e um filtro agressivo de redutor de ruídos. Os resultados são bem previsíveis e até meio decepcionantes. Altas luzes estouradas, cenas super saturadas e contrastadas e perda de definição por conta dos redutores de ruído. Usa-se se você estiver realmente no escuro, em uma balada ou em um local que é meio carente de uma luz direta sobre você ou o objeto a ser fotografado, mas não serão resultados espantosos como nos Pixels ou no P30 Pro não. É um bom quebra-galho, ilumina bem alguma cena muito escura, mas é basicamente isso. A gravação de vídeos é o ponto alto do produto para mim. É possível gravar vídeos em 4K 60 quadros com uma qualidade bastante alta, por volta de 50 megabits por segundo e com estabilização digital em vídeos e fotos.
Em 60 quadros não há muito milagre, você vai ter uma imagem mais tremida, mas nada que pareça um terremoto na sua mão. A qualidade dos vídeos é excepcional, com cores vivas, contraste sem exageros, nitidez absurda e os melhores microfones que eu já vi em um smartphone. O áudio captado por eles é alto, em estéreo, vivo e com graves muito encorpados, gerando um áudio em vídeo superior a quase tudo que eu já usei na minha vida em smartphones. E esse aqui é o áudio do Zenfone 6 gravando ao ar livre no parque com a câmera voltada pra frente. Olha que beleza. Esses microfones são realmente muito bons e eu fiquei impressionado porque de verdade talvez sejam os melhores microfones que eu já usei em um smartphone em toda a minha vida. Em 4K a 30 quadros, a estabilização se mostra muito melhor e mais estável, e mesmo não tendo espaço para um módulo de estabilização ótica, o Zenfone 6 se sai muito bem em stories do Instagram e vídeos gravados com a câmera nativa, mostrando que o forte do aparelho é vídeo e não mais fotos. O controlezinho estilo gimbal do aparelho é super legal, permitindo que você vire lentamente a câmera para posicioná-la onde quiser, de ponta cabeça, virada para o seu rosto, enfim, como você desejar. Para mim, o grande vacilo da Asus é não incluir um botão de girar enquanto grava, como no Instagram, por exemplo, coisa que o Galaxy A80 faz com maestria. E olha, eu até mandei essa sugestão via Telegram para o Marcel Campos, Head Global de Marketing da Asus, sugerindo a implementação desse recurso que melhoraria muito a experiência de uso e criação de conteúdo para nós criadores de conteúdo, mas eu não obtive resposta. Talvez ele estivesse jogando Nintendo Switch ou zoando a Apple por aí, vai saber. Falando da câmera wide angle, ela possui 13 megapixels, abertura de f2.2, estabilização digital e capacidade de gravar vídeos em 4K a 30 quadros por segundo. Esse sensor da OmniVision é obviamente mais modesto que o sensor principal, mas é uma câmera muito boa em sua proposta, fazendo boas fotos durante o dia, e o mais legal é a preocupação que a Asus teve em calibrar ambos os sensores para que eles tenham resultados de acuidade de cor muito semelhantes. De fato, as câmeras trabalham muito bem juntas, e você vai notar uma nitidez bem menor no sensor wide angle, e uma adição de contraste a mais para tornar as fotos wide mais estilo GoPro, com um foco nas fotos de paisagens e arquitetura. É uma câmera que permite selfies em grupo e com um ângulo grandão de 125 graus consegue captar muitos detalhes e muitas pessoas ao mesmo tempo nas cenas. É uma câmera que não vai fazer fotos boas à noite por conta do sensor bem mais escuro que o principal, mas que será um grande aliado para bons vídeos e fotos no melhor estilo câmera de ação. Além dos modos clássicos como Pro, Time-Lapse, modo noite e câmera lenta, a câmera do Zenfone 6 tem mais dois truques geniais na manga: o modo de rastreador de movimentos e o panorama inteligente. No modo de rastreador de movimentos, que só pode ser usado em modo foto ou vídeo e nunca com a câmera virada para o seu rosto, o que eu acho outra burrice do software sem explicação, você pode circular o rosto de alguma pessoa ou até um objeto como um copo ou uma caneta, por exemplo, e quando esse objeto ou você se mover, o motor do Zenfone 6 se mexerá sozinho, seguindo a pessoa ou objeto traqueado. O recurso funciona muito bem, mas o sensor se perde se os objetos se moverem muito rápido. Ele não é comparável a um gimbal da DJI, por exemplo, mas é uma mão na roda para filmar o seu cachorro ou seu filho brincando por aí, por exemplo. O modo panorama usa um princípio parecido de movimento. Você pode segurar o smartphone nas mãos e com o smartphone paradinho, ele executa um giro de 180 graus com o módulo da câmera, capturando o panorama para você sem nenhum esforço. Talvez em um futuro próximo a Asus implemente mais truques legais com o motor. E olha, eu já recebi diversos updates nesses 2 meses para melhorar a estabilidade do movimento do módulo motorizado, mostrando que a Asus se preocupa mesmo com a segurança e funcionalidade do seu top de linha. Os falantes duplo até são estéreo, mas é o que eu chamo de estéreo placebo, porque não são duas colunas com volumes e áudios exatamente idênticos como acontece no Galaxy S10 Plus, por exemplo, e sim uma solução mais clássica que o mercado de smartphones adota. O falante mais potente fica na parte inferior do aparelho, com os graves e médios bem reforçados, e aí sobra para o falante de cima ser algo meio que complementar, soltando os tons mais agudos e médio altos e com o volume mais tímido. E essa estratégia funciona bem? Olha, com certeza. Os falantes da Asus recebem o nome de NXP 9874 Smart PA, e a Asus garante que são speakers de última geração, com tecnologia Low Distortion que usa sistema de ímãs para afastar os drivers do corpo do aparelho, evitando que o corpo físico do Zenfone 6 vibre em volumes muito altos, assim evitando distorções em músicas e jogos com graves muito acentuados. Mas, na vida real, são um dos melhores falantes de smartphone que eu já usei. Tem graves encorpados, som cristalino
cristalino, volume alto, generoso e mesmo no volume máximo ele não apresenta distorções como prometido. A tecnologia de pós-processamento do módulo Hi-Fi do Zenfone 6 fica por conta da DTS, que traz o módulo de DTS-X Ultra 1.0. Você até pode usar o Zenfone 6 com o DTS ligado ou desligado, mas eu recomendo que você o mantenha ligado, pois o smartphone se beneficia e muito da tecnologia embarcada aqui. Tanto em fones de ouvido conectados em jack de 3.5mm ou via fones Bluetooth 5.0, o áudio é muito impressionante. A Asus possui um Audio Wizard bem completo, permitindo a calibração dos seus ouvidos por meio de emissão de frequências, para se adaptar melhor à sua audição de maneira específica, e ainda permite que você equalize os fones por presets de marcas já salvas na memória do aparelho, como a JBL, Bose, Harman Kardon, Sony, One More, Beats, Edifier e tantas outras. Inclusive, o Zenfone 6 conta com um preset especial para o Zen-Ear Pro, fones de ouvido que vem junto na caixa do seu Zenfone 6 e que são calibrados pela One More, a Beats chinesa que pertence à Xiaomi. Tanto nos fones de ouvido com fio quanto nos fones de ouvido Bluetooth, o áudio é encorpado, preciso e bem equalizável para atender os seus gostos, e o Zenfone 6 recebeu um update aos 45 do segundo tempo, que corrigiu o volume bem baixo dos fones em comparação com qualquer outro aparelho, talvez reflexo das leis de segurança de saúde de Taiwan, que limitam a quantidade de decibéis emitidos por aparelhos feitos no país. Não é o smartphone mais alto do mercado ainda, sendo inferior no seu pré-amplificador aos iPhones, Galaxies e LGs com quad decks Hi-Fis muito altos e potentes, que possuem energia para alimentar inclusive fones que pedem mais ohms de potência, mas para você que é usuário comum ou entusiasta, já é mais do que o suficiente. O Zenfone 6 possui 5.000 mAh de bateria, um número antes impensável para um flagship e que por um milagre da engenharia taiwanesa coube em um corpinho menor que o enorme iPhone XS Max ou que o desengonçado Galaxy A80, ambos com menos bateria. Para resumir o meu uso de bateria, que sempre foi do moderado para o intenso, com alto uso de stories do Instagram, jogatinas longas de Brawl Stars com a produção e PUBG Mobile com os amigos, muitas redes sociais e o 4G quase sempre ligado em rolês e eventos por aí, eu diria que a bateria é suficiente para durar um dia todo sem preocupações, mas não mais do que isso. Pelo número enorme, pensamos que os 2 dias seriam fáceis de serem batidos, mas o Snapdragon 855 é provavelmente o vilão nessa história, consumindo muita bateria mesmo em standby, drenando a bateria do Zenfone 6 mais rápido do que eu gostaria. Em números de horas de tela, o máximo que eu pude chegar com ele foi na casa das 8 horas de tela, isso em dias de uso misto entre Wi-Fi e 4G com menos tarefas intensas, mostrando que o meu campeão disparado ainda é o Huawei P30 Pro, que já chegou na minha mão em 12 horas de tela em dias de uso mais leve. Eu acredito que pela proximidade entre a Asus e a Qualcomm, updates de firmware e software vindas das duas empresas vão melhorar esse cenário, mas se você pensa nos Zenfone 6 para sair por aí em uma jornada alucinada pela floresta amazônica e ficar 2 dias inteiros fora da tomada, pode ir tirando a sua corujinha da chuva. A verdade verdadeira é que este review saiu antes do Zenfone 6 ser enviado aos canais de tecnologia brasileiros, antes do hype e antes do evento de lançamento oficial aqui no Brasil, mas numa rápida pesquisa, ele pode ser achado nas lojas internacionais como a Gearbest e a Banggood entre 600 e 660 dólares aproximadamente, o que dá mais ou menos de entre 2.800 reais a uns 3.300 sem impostos e pensando no dólar de R$ 4,20. Meu Deus do céu. Na minha humilde opinião, se o Zenfone 6 for lançado entre R$ 3.500 e R$ 4.000 aqui no Brasil, ele será uma excelente opção para quem quer um smartphone com aquele gostinho de inovação, câmeras muito versáteis e competentes, design muito bonito e bateria muito grande pelo menos no papel, e aquele cara que não consegue comprar um Pixel 3XL ou um OnePlus 7 Pro, mas que mesmo assim quer muito Android puro em um top de linha, sem precisar importar, né? E que também não vai com a cara dos chipsets Exynos da Samsung aqui no Brasil. Mas se você comprar o Zenfone 6 mesmo assim, vai ter que viver com a saudade do IP68, do display AMOLED, de um design mais fino e compacto, de um software talvez com soluções proprietárias que você possa estar habituado da empresa que você usava antigamente e com um pós-venda meio complicado da Asus, que recebe tantas reclamações sobre assistência técnica na empresa até hoje no Brasil. E se você, meu jovem fã da coruja, não liga para os pontos negativos que eu acabei de citar e nem considera comprar um Galaxy
S10 Plus ou um LG G8 ThinQ na data de lançamento do Zenfone 6, pois eles estarão mais baratos e eles vão entregar todos esses pontos positivos que o Zenfone não entrega, eu acho que você pode ir fundo. É um baita smartphone legal, tem uma proposta muito inovadora e é um produto que pode chegar num preço muito atraente à vista, como sempre a ASUS faz. Acompanhe o lançamento do produto. Se você viu esse vídeo depois do lançamento, o preço atualizado do lançamento estará aqui embaixo em reais. E se você gostou de mais um review definitivo aqui no TecNerd, eu peço que você se inscreva no canal por gentileza, deixe o like porque você ajuda muito meu trabalho a crescer aqui no YouTube e até o próximo vídeo.